Atualmente a Nike é a maior fornecedora de roupas esportivas do mundo, presente em mais de 170 países. Ela já ultrapassou todas as suas concorrentes em valor de mercado, influência cultural e inovação tecnológica. A Nike registra aí uma média de 50 bilhões de dólares em faturamento. É uma das maiores patrocinadoras esportivas do planeta, presente em quase todos os grandes esportes, da NBA até as Olimpíadas, passando pela NFL, o futebol e muitas outras modalidades, artistas, música, influenciadores. A Nike se tornou um colosso em moda, esportes e inovação. Mas quem olha pra Nike hoje em dia não consegue fazer ideia de que ela já foi muito menor que as suas concorrentes e um dia não passava nada mais do que uma ideia maluca na cabeça de um jovem empreendedor. A história começa quando o jovem Phil Knight estudava na faculdade de Stanford. Ele estava fazendo um trabalho sobre empreendedorismo e precisava defender uma tese. A ideia dele era que as câmeras fotográficas japonesas tinham revolucionado a cena da fotografia. E a teoria dele era que, se os japoneses tinham conseguido revolucionar uma indústria que era tão forte e tão dominada pelos alemães, os japoneses também poderiam fazer o mesmo pelos tênis de corrida. O trabalho dele foi super bem aceito dentro da faculdade e ele resolveu tentar tirar essa ideia do papel. Recém-formado, ele juntou algum dinheiro que ele tinha de quando ele tinha trabalhado no exército, pegou um dinheiro do pai dele e resolveu viajar o mundo ao lado de um amigo dele. O primeiro ponto de parada dele foi no Havaí, onde ele ficou algumas semanas curtindo a vida, surfando, conhecendo mulheres, aproveitando a vida, até que em determinado momento ele se ligou que ele precisava tocar a viagem dele, senão ele ia acabar ficando pra sempre no Havaí, né? A próxima parada dele foi para o Japão. Quando ele chegou no Japão, ele encontrou alguns amigos do pai dele que trabalhavam por lá e ajudaram ele a entender um pouquinho mais da cultura local, a entender um pouquinho mais como os japoneses negociavam. E ele foi fazer uma visita na fábrica da Onitsuka, que ficava na cidade de Kobe. Nessa visita, ele acabou se apresentando como representante de vendas dos Estados Unidos. Quando os executivos perguntaram pra ele qual que é o nome da marca dele, ele sequer tinha uma empresa aberta, ele sequer tinha um nome. Na hora, ele resolveu improvisar o nome e o primeiro nome que veio na cabeça dele foi Blue Ribbon Sports. E Blue Ribbon significa laço azul. Historicamente, esses laços azuis eram os prêmios dados a corredores quando terminavam suas provas, quando venciam suas provas. E o Phil Knight, como era corredor e como ele tinha tido uma carreira correndo na Universidade do Oregon, ele tinha várias dessas penduradas no corte dele. Como ele tava negociando tênis de corrida, essa imagem veio à cabeça dele e ele resolveu dizer que ele tinha uma empresa chamada Blue Ribbon. Conversando com os japoneses, trocando uma ideia com eles, ele apresentou a ideia deles de vender os calçados da Onitsuka lá nos Estados Unidos, principalmente os Onitsuka Tigers, que eram tênis mais leves do que os tênis de corrida que estavam sendo vendidos nos Estados Unidos na época. E tinha um outro fator que era muito bom também. Eles eram muito mais baratos do que os seus concorrentes da Adidas. Pra convencer os caras, o Phil Knight acabou usando nada mais, nada menos do que o trabalho que ele tinha usado na Universidade de Stanford. Então ele basicamente usou o trabalho de faculdade dele pra vender uma ideia maluca pros executivos de uma grande fábrica japonesa. Os japoneses já tinham uma certa presença em solo norte-americano, vendendo alguns calçados de artes marciais. Porém, eles queriam aumentar o número de vendas que eles tinham na terra do Tio Sam e resolveram dar uma chance pro garoto vender os calçados deles. O Phil teve que pagar $50 por algumas amostras de calçados e acabou fechando um contrato com eles bem ali na informalidade, com a certeza de que eles mandariam calçado pra ele quando ele chegasse nos Estados Unidos. Depois da passagem dele pelo Japão, o Phil Knight acabou viajando pelo resto do mundo. Ele foi pra Hong Kong, Vietnã, Itália, Índia, Jerusalém e Grécia. E quando ele voltou de viagem pros Estados Unidos, ele foi trabalhar em um escritório de contabilidade. Os calçados da Onitsuka demoraram bastante tempo pra chegar pro Phil Knight. 3 meses, e quando eu falo bastante tempo, foi bastante tempo mesmo. Demoraram quase um ano pra chegar nas mãos dele. Eram 12 pares. E desses 12 pares que chegaram pro Phil Knight, ele resolveu separar 2 deles pra mandar pra Bill Bowerman, que tinha sido o treinador de corrida dele quando ele tinha estudado na Universidade do Oregon. E aqui vem um segundo nome muito importante quando a gente vai contar a história da Nike: o Bill Bowerman. O Bill, ele é um treinador histórico de corrida nos Estados Unidos. Especialista em motivação, ele era um líder natural de jovens e era muito focado em calçados e no material esportivo que seus atletas usavam. O Bill tinha a reputação de ser um excelente treinador, era um cara durão, tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, era um daqueles caras extremamente perfeccionistas que fazem o seu ofício na melhor qualidade possível. Existem várias histórias que falam que o Bill, sempre que ele recebia um calçado novo, ele costumava pegar os tênis e começava a cortar eles, tirar couro, raspar, mudar material pra tentar chegar no produto mais leve e dinâmico possível que ajudasse a performance de seus atletas. Ele
testava materiais diferentes, couros diferentes, e uma das suas cobaias preferidas camisa era legal o Phil do Knight, Edson, né, quando velho? ele treinava o cara. Por quê? O Phil Knight era um corredor mediano. Ele não era nem muito bom e nem muito ruim. Então, o Phil Knight podia aguentar a margem de erro. Então era muito comum o Bill Barman fazer uma invenção nova, colocar nos pés do Phil e ver como ele ia se desenrolar numa corrida. Se o Phil melhorasse o seu tempo, é porque o calçado era muito bom. Se o Phil piorasse o seu tempo, é porque o calçado era muito ruim. Existe até uma história que o Phil Knight conta de que o Bill Barman fez ele correr com um calçado feito de couro de peixe. É muito maluco, né? Porque o pé já fede de chulé, imagina feder a peixe também. Na época que o Phil Knight mandou os calçados pro Bill Barman, ele já era técnico da equipe de atletismo dos Estados Unidos. E a ideia do Phil era mandar os calçados pro Bill Bowerman pra ele ter uma ideia de se os calçados eram bons ou não e receber uma certa aprovação se o Bill Bowerman dava o selo de aprovação deles daqueles calçados de corrida. Só que os calçados eram tão bons que o Bill pediu pra se tornar sócio da empresa junto com o Phil Knight. E aí começa a história da Blue Ribbon Sports. O próximo pedido foi de 300 pares de calçados e pro Phil conseguir pagar a conta ele teve que pegar dinheiro emprestado do pai dele. Nos primeiros meses, o Phil Knight vendia os calçados no porta-malas do carro dele. Ele ia pra eventos de corrida conversar com corredores, ele falava com técnicos, atletas e ele ia sempre contando com um boca a boca. Nos primeiros meses, tudo que ele podia contar era a habilidade dele pessoal falando com as pessoas e o boca a boca do calçado, que foi tão bom que fez com que ele conseguisse vender todos os calçados em 3 meses. E a gente tá falando aqui de uma época onde a corrida não era tão disseminada como é hoje em dia. A gente tá falando de uma marca de calçados que era praticamente desconhecida nos Estados Unidos e que não tinha basicamente nenhum marketing. Então é basicamente um feito ele conseguir vender algo tão novo assim na cara dura, no tete a tete. E de novo veio a próxima aposta do Phil Knight. Ele pegou o dinheiro da venda dos 300 pares de calçados, pegou mais um empréstimo do banco e comprou 1000 pares de calçados e começou a tentar vender mais ainda o Onitsuka. Porém, ele tinha um problema muito grande que os japoneses não acreditavam tanto nele assim. No meio desse processo das primeiras vendas do Phil Knight nos Estados Unidos, ele descobriu que os japoneses tinham contratado um outro representante de vendas que estava cuidando da costa leste dos Estados Unidos. E pra ele isso podia ser mortal. Por quê? Caso eles assinassem uma cláusula de exclusividade com esse representante, o Phil Knight ia ficar sem nada pra vender e a empresa dele ia quebrar. E parte do negócio dele era baseado em vendas e empréstimo de banco. Então ele não tinha muito capital líquido da empresa dele. Ele não ficava quase nenhum dinheiro de caixa. Todo o dinheiro que entrava, o dinheiro saía rapidamente e ele não ficava com muito capital dentro da empresa. Pra tornar as coisas mais difíceis ainda, os japoneses tinham uma péssima relação com os norte-americanos em termos de trabalho. Eles não gostavam muito do ritmo de venda dos americanos, eles reclamavam da pressa, reclamavam da distribuição e do método quase predatório que os gringos tinham de vender as coisas. Por isso, o Onitsuka atrasava muito os pedidos. Tinham vários erros de numeração, de quais calçados o Phil Knight pedia. Então, era muito comum os pedidos que ele fazia chegarem ou atrasados ou errados, o que dificultava muito as vendas dele. Porém, mesmo assim, a Blue Ribbon conseguia vender mais e mais calçados. Em paralelo a isso, Bill Bowerman fazia o que ele fazia de melhor. Ele começou a mandar ideias, sugestões e anotações para o Onitsuka de melhorias nos calçados deles. Assim, a marca começou a fazer alguns leves ajustes, criando um calçado que era muito mais pensado para o corpo do norte-americano, maior e mais pesado do que os japoneses. Mas a grande sacada veio em 1967, quando a Onitsuka resolveu criar um calçado mais premium, baseado nas ideias do Bill Bowerman. A ideia dele era criar um calçado para as Olimpíadas que iam rolar no México, e o nome dele ia ser Azteca. Porém, a Adidas ia lançar um calçado parecido chamado Azteca Gold e ameaçou a Nike de um processo. O calçado da Adidas nem tinha saído no mercado, mas só de saberem que tinha a possibilidade da Nike de lançar um tênis com nome parecido, eles resolveram ameaçar a Nike de processo. Que na época não era Nike, né? Na época era Blue Ribbon ainda, e é muito importante isso daí, tá? A Nike ainda nem entrou na jogada. O Phil Knight ficou puto, o Bill Bowerman ficou puto. Numa reunião que os dois tiveram, o Bill Bowerman perguntou pro Phil Knight: qual que é o nome do espanhol que matou todos os aztecas? Que e o Phil isso? Knight respondeu que tinha sido um cara chamado Cortés. E aí o Bill Bowerman virou e falou: então esse vai ser o nome do nosso tênis. Que acabou virando o Onitsuka Cortés, que anos depois se tornaria o Nike Cortés. E esse tênis daí foi um grandíssimo de um sucesso também. E essa inovação nos calçados mais leves, mais baratos, com uma performance melhor, vinha também com uma mudança de pensamento ao redor da corrida que acontecia nos Estados Unidos, capitaneada pelo pensamento do Bill Bowerman. Até então, o atletismo e a corrida era algo fechado às pistas. As pessoas não corriam nas ruas. Na época, você vê histórias de pessoas que corriam na rua e passavam pessoas de carro, jogavam lixo, gritavam, xingavam, que não era algo praticado nas ruas, era um esporte fechado de estádio. Porém, numa viagem pode correr na rua pra Nova Zelândia, o Bill Bowerman conheceu um técnico que ele tava levando o atletismo pra
ruas. As pessoas praticavam maratonas, praticavam meia maratonas, corridas longas, treinavam, e isso tinha uma mudança muito grande no lifestyle das pessoas. Inspirado por isso, Bill Bowerman resolveu que ele ia levar a corrida de rua pros Estados Unidos e ia transformar isso num movimento. Ele acreditava que a corrida era algo muito positiva e trazia mudança para as pessoas. Foi assim que ele lançou um livro chamado Jogging, que vendeu mais de 1 milhão de cópias e se tornou um dos motores da febre da corrida nos Estados Unidos, que aconteceu no começo dos anos 70. Isso tudo aconteceu mais ou menos na mesma época que o Bill Bowerman tinha sido o treinador dos Estados Unidos nas Olimpíadas do México. E ele ficou muito popular por causa que os Estados Unidos acabou ganhando o maior número de medalhas da sua história nessas Olimpíadas. Aí a gente tem uma ideia dos números da Blue Ribbon Sports. Naquela época, 70% dos corredores dos Estados Unidos tinham um Tiger. O Bill Bowerman estava em ascensão. O Phil Knight já estava trabalhando exclusivamente com a Nike e a marca crescia, crescia e crescia. Porém, o Onitsuka continuava mandando os calçados em números atrasados, remessas erradas, sem os vai ter que pares cortar que esse eles queriam, japonês sem da os modelos jogada que eles queriam, e eles também vieram com outro problema. Eles não queriam estender o seu contrato com a Blue Ribbon. Em uma das suas idas e vindas para o Japão, o Phil Knight descobriu que o Onitsuka queria comprar a Blue Ribbon Sports do Phil Knight e tirar as operações da mão dele. Quando ele se ligou disso, ele percebeu que ele tinha um problema, porque afinal de contas, o negócio ao qual ele estava se dedicando há anos podia ou acabar com a Onitsuka cortando o contrato dele, ou ser vendido e ele ter que começar algo do zero. E foi aí que ele teve uma outra ideia maluca. Ele resolveu começar a fazer os próprios calçados dele. Na época, tinha uma menina que ele tinha contratado que chamava Caroline Davidson, que era uma aluna numa faculdade onde ele dava aulas. E ele tinha contratado ela para fazer folhetos, material de marketing, propaganda para Blue Ribbon. E ele pediu para ela fazer o logo que seria da marca dele. E ela acabou fazendo o swoosh por um gordo cheque de $35. Qual que é o foda? Vamos fingir que isso aqui não existe. E alguém pede pra mim, faz um logo pra minha marca de esporte. E se eu faço isso aqui, falam que eu sou um bosta. Tá ligado? E vão falar, pô, mas que merda, viado. Que porra é essa aí? Tá com preguiça, filha da puta. Tá ligado? Simplesmente é tipo assim, sei lá, um dos maiores logos da história do planeta Terra, né? Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu! A gente tá falando de um dos logos mais icônicos da história do marketing que foi feito por $35. E aí o pessoal da Blue Ribbon se reuniu e eles tiveram aí que decidir um novo nome pra marca deles, já que eles precisavam ter um nome original pros calçados deles. A ideia original do Phil Knight era chamar os tênis de Dimension 6, que é um nome horroroso. Porém, um funcionário dele, o Jeff Johnson, conseguiu convencer ele a dar à marca um nome um pouco mais elegante. Nike, o nome da deusa da vitória. E aí, um logo e um nome, eles resolveram fazer uns calçados nas fábricas do Japão. Para dar nome aos seus primeiros tênis, o Phil Knight ele foi muito pouco inventivo, mas é muito legal de você saber a origem desses nomes. Então, por exemplo, o Nike Blazer é uma homenagem ao time de basquete da cidade de onde o Phil Knight saiu. O Nike Bruin, que é um Nike muito famoso, é o Nike que o Marty McFly usa no De Volta pro Futuro. Legal. Ele é dado ao nome do melhor time de basquete universitário da história dos Estados Unidos. O Forest Hill, é um outro Nike também icônico, ele na verdade foi dado em homenagem ao lugar onde aconteceu o primeiro US Open de tênis. Então ele acabou dando os nomes meio improvisados que seguem até hoje sendo vendidos pela Nike. E a verdade é que a qualidade dos tênis, eles eram bem ruins, né? Eles não eram grandes calçados. Porém, a Nike, ela tinha um diferencial na época. Desde o seu início, desde que ele vendia carros no porta-malas, desde que ele começou as operações, tanto o Phil Knight, como o Jeff Johnson, como outros funcionários que passaram pela empresa, tinha uma relação muito boa com os seus consumidores. Mano, eu fiquei sabendo faz pouco tempo que a Converse é da Nike. E faz muito tempo, tipo, basicamente desde que eu existo, a Converse é da Nike. E eu não sabia dessa porra, eu juro por Deus. Eu não tinha a menor ideia dessa porra. Descobri recentemente, velho. Muitos produtos eram vendidos no boca a boca, muitos produtos eram vendidos pessoalmente, eles tinham uma relação muito boa com os clientes e a clientela deles. Então muitos desses caras que descobri agora, a Nike comprou a Converse em 2003. Simples assim. Eu não tinha ideia dessa porra, cara. Não tinha a menor ideia dessa porra, cara. Uma loucura. De corrida acreditavam muito no trabalho pessoal deles. Lendo a história da Nike, você começa a ver como o Phil Knight tinha uma coisa meio hippie, quase, assim, era uma coisa de contracultura, era uma cultura de empreendedorismo. Eu descobri vendo o filme do hippie, contra as grandes corporações que na época eram o tênis do Jordan. Então tinha um pensamento coletivo dessa pequena Converse, comunidade quem faz o da corrida que crescia nos tênis. Estados Unidos ao redor da Nike, que fez com que as pessoas apoiassem essa marca nova. Mas a grande inovação aqui, que vai ser a grande loucura que acontece, veio um dia em que o Bill Bowerman
tava tomando café da manhã com a esposa dele. Enquanto ele tava comendo a comida dele, ele viu a esposa dele fazendo waffles. E aí ele teve um clique na cabeça dele. Na época, as pistas de corrida estavam mudando de material do quais elas eram feitas. Agora eles estavam usando poliuretano como material para os corredores correrem em cima, e os tênis não estavam apresentando uma boa aderência na pista. E o Bill tava sofrendo para achar um tipo de solado que se adaptasse bem àquele tipo de material. Quando ele olhou a esposa dele despejando a massa de waffle na máquina de waffle, ele teve uma ideia maluca. Ele pegou a máquina de waffle, foi pra garagem dele, pegou um pouco de borracha que ele tinha e tentou fazer um solado com a máquina de waffle. Ele destruiu a primeira máquina de waffle, ficou puto, pegou uma chapa de metal, ele fez um solado muito parecido com a chapa de waffle, foi numa fábrica de borracha e mandou o cara fazer pra ele um solado de borracha inspirado no waffle. Ele pegou aquele solado, costurou em um calçado de corrida, deu pros seus corredores e descobriu que aquele tênis performava muito bem nas novas pistas. E eles levaram essa inovação pros calçados da Nike, criando solados de waffle que foram uma inovação absurda na época e que ganharam muita popularidade entre os corredores. Porém, quem não ficou muito feliz com essa popularidade foi o Onitsuka, que quando descobriu do novo empreendimento aí do Phil Knight, do Bill Bowerman, resolveu processar os caras. E o mais legal é que o Onitsuka descobriu isso por causa de uma feira de tênis. Que os caras foram pra uma feira de tênis e, em vez de vender o Onitsuka, o Phil Knight e o Bill Bowerman venderam a Nike. E aí isso acabou caindo na boca do Onitsuka, acabou gerando um quebra-pau que gerou um processo pra eles. E foi um processo super pesado. Aliás, tem esse período da Nike, rolou um processo de várias judicializações, né? Porque não só teve a judicialização da Onitsuka contra a Nike, como a Nike teve um problema de caixa muito grande por conta do excesso de empréstimos em que ele pegava também. E eles também tiveram um processo muito grande também contra o Tesouro norte-americano por causa de uma questão de impostos e taxação. A sorte é que a Nike conseguiu acabar vencendo todos esses processos legais e conseguiu perseverar apesar das disputas que eles tiveram e dos problemas de caixa que eles tinham. E outra coisa que rolou que foi muito importante pra Nike é que na época o Bill Bowerman começou a treinar um mano chamado Prefontaine, que é um dos corredores mais icônicos da história dos Estados Unidos. E o Prefontaine, ele usava a Nike meio que organicamente, o que acabou ajudando muito ao calçado ficar cada vez mais popular em capas de revistas, em matérias, o que ajudou muito junto com o boom da corrida. A única tristeza é que o Prefontaine acabou morrendo muito cedo num acidente de carro super trágico, e com a morte dele, o Bill Bowerman acabou se aposentando também. Porém, a Nike já era uma coisa que já estava acontecendo nos Estados Unidos e ela se tornou um fenômeno cultural, não só entre os corredores, mas também na moda, entre celebridades, aparecendo em filmes, revistas e em diversos outros lugares. Depois de alguns anos rodando a base de empréstimo em cima de empréstimo, em cima de empréstimo, em cima de empréstimo, o Knight decidiu que era hora dele ter um pouco de tranquilidade na vida dele e ter um pouco de caixa na empresa dele para as coisas poderem se assentarem e expandirem. Então ele resolveu fazer uma IPO, que é abrir as ações da sua empresa para vendas, né? Ele foi para a Bolsa de Valores de Nova York em 2 de dezembro de 1980. Ao final da operação, que começou com aquele cheque de $50 de Phil Knight, ele saiu com controle majoritário da Nike, com 46% das ações, num valor de 178 milhões de dólares. Nada mal pra uma ideia maluca, não é mesmo? Essa história toda que eu contei pra vocês está registrada num livro chamado A Marca da Vitória, que é a autobiografia da Nike, escrita pelo próprio Phil Knight. E quero falar pra vocês que é um dos livros mais legais que eu já li. Eu fiquei apaixonado por esse livro, porque ele é um livro que não conta só a história da Nike, ele é um livro sobre empreendedorismo, velho. E ele não tem coisa de coach de autoajuda, ele não tem motivação, ele é um livro muito realista sobre problemas reais que empresas reais enfrentam, problemas de caixa, problema de funcionário, problema de sócio, problema de investidor. É um livro delicioso de ser lido, uma recomendação muito boa que eu vou fazer, vou deixar na descrição desse podcast e no primeiro comentário fixado também, vale muito a pena de ser lido, e todo esse trecho que vocês ouviram aqui é um pequeno resumo do que tá naquele livro, mas tem muitos outros detalhes muito interessantes que valem a pena de serem lidos, aprendidos, principalmente para você que tem a sua pequena empresa e quer fazer ela crescer. E hoje eu quero contar a história de 5 homens que mudaram a história da Nike. Já foram 2, Phil Knight, Bill Bowerman, e agora a gente tem mais 3 pra contar. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E esse daqui mudou de nome, Luca, porque isso era podcast de moda masculina, né? A galera falou que tava mais documentário do que podcast, então a gente vai mudar mais uma vez, tá? Até a gente achar um nome bom, tá? Mas a gente vai basear isso daqui de documento moda masculina, tá? É um mini documentário nosso sobre moda
masculina, sobre coisas da moda masculina. Esse é o nosso terceiro episódio. Conversei com o meu editor Gabriel, que tá fazendo um trabalho brilhante aqui nesses episódios. Em vez da gente lançar ele a cada 15 dias, pra gente conseguir chegar na qualidade que a gente quer, a gente vai fazer eles a cada um mês, tá? Eles vão ser mensais, é um roteiro que dá muito trabalho. Eu agora tô com a ajuda do Ramon, que tá me ajudando a fazer uma pesquisa pra esses episódios daqui. Ele me ajudou muito aqui numa parte desse roteiro daqui, então, pô, poder contar com a ajuda de um jornalista que vai me ajudar a fazer a separação de alguns arquivos, de algumas informações é muito importante. Então, todo esse trabalho, mano, esse roteiro aqui dá muito trabalho de ser feito. Tive que ler um livro inteiro, né? Deixa eu até mostrar meu livro aqui, peraí. Ó, pra escrever esse episódio daqui, eu tive que ler um livro inteiro, que tá destruído, porque eu molhei ele sem querer. Então, tava aqui com todos os meus post-its e anotações, mas, cara, foi um tempo pra ler isso daqui, pra anotar, tá fudido, pra separar mesmo. tudo. Então, dá um trabalhinho, mas a gente tá adorando o resultado final disso daqui. Então, quero pedir pra você deixar o seu like, pra você compartilhar isso daqui nos seus stories, no seu WhatsApp, no seu Telegram. Ajude a gente a chegar no máximo possível de pessoas, porque a gente quer poder fazer esse material mais parrudo, com mais informações, o mais pesquisado possível, e eu só conto com você. Então, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar qualquer coisinha aqui, só pra dar uma valorizada no conteúdo, se inscrever no canal também. E é isso. Se quiser comprar o livro da Nike, vou deixar na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado, com o link de afiliado. Se você não paga nada mais, mas ajuda a gente, uma pequena comissãozinha que não muda nada o valor, mas a gente ganha um nadinha, que ajuda muito a gente aqui também, tá bom? É isso? Você tá ouvindo no Spotify também, não esquece de comentar, de avaliar, tem 3 pontinhos em cima, clica neles, avalia a gente com 5 estrelas e bora pro resto da nossa história. Se no final dos anos 60 e os anos 70 foram muito prolíficos pra Nike, nos anos 80 as coisas começaram a mudar um pouco. As vendas da marca começaram a congelar, e a marca que tinha se estabelecido como uma marca inovadora começou a ver sua relevância começar a escorrer pelos dedos. No basquete, o esporte que mais crescia em popularidade nos Estados Unidos, a Nike tava tomando um pau da Converse, e pra piorar, ela tava vendo a Adidas chegar pra dominar com cada vez mais força esse mercado. A Nike precisava urgentemente entrar no esporte de quadras, que era muito popular e rendia muito dinheiro. E para isso eles tiveram mais uma ideia maluca. Investiam um jovem calouro da Carolina do Norte. Os caras viajaram, velho. A Nike, não é que ela queria o Michael Jordan, ela precisava do Michael Jordan. Porém, eles tinham um problema. O Michael não vai Jordan dar certo isso aí, velho. Era fã da Adidas, como ele não gostava da Nike, tendo até mesmo chegado a falar mal da Nike publicamente. A sorte que eles tiveram foi que a Nike não assinou com o Jordan, porque na época, o criador da Adidas tinha morrido, o Adi Dassler. Isso criou um caos corporativo dentro da marca e fez com que eles atrasassem uma série de processos. O que ajudou muito também é que o Jordan era muito novo e nenhuma marca dava muita moral pra ele. E na Converse, que era outra marca gigantesca na época, tudo que eles poderiam oferecer pro Jordan era ele estar ali fazendo um endorsement dos calçados, que era ele aparecer junto de outros atletas famosos, falando bem de um tênis ou de outro. O problema é que eles tinham atletas gigantes na época, Larry Bird, Magic Johnson, e o Jordan ia ser só mais um dentro dessas marcas. E aí a Nike resolveu vir com uma proposta irrecusável e completamente louca das ideias. Eles ofereceram um contrato de $500 mil por ano por 5 anos. Pra quem não sabe, a Nike tentou fazer isso com o Magic Johnson antes, né? E o Magic Johnson recusou. E foi pra Converse, de fato, como tava naquelas imagens, né? Na série dos Lakers, eu acho que é a Hora da Virada, da HBO, uma série muito foda, pena que foi cancelada, porque acho que ela era bem cara. Mostra, tipo assim, um cálculo de quanto dinheiro o Magic Johnson perdeu. Porque o contrato do Magic Johnson, eles queriam dar ações da Nike, tá ligado? Pro Magic Johnson no contrato. E, mano, ele perdeu literalmente, tipo, bilhões de dólares. Tipo, literalmente, assim, literal, bilhões de dólares, porque ele não quis. Porque na época a Nike era desconhecida, assim, no basquete e tal, não sei o quê. E recusou, né? Foi pra Converse, que era quem realmente era a pica da época no basquete. Dobro do que outras marcas pagavam. Era o maior contrato esportivo da época. E eles também prometeram uma coisa inédita até então: criar uma linha exclusiva pro Michael Jordan. Pra você ter uma noção, naqueles tempos, o Kareem Abdul-Jabbar e o Walter Frazier, que eram atletas gigantescos, Magic Johnson deixou de ganhar aproximadamente 5,2 bilhões por não aceitar as ações da Nike em vez de um pagamento imediato quando entrou na NBA. A Nike ofereceu a ele um acordo que incluía ações e $1 por tênis vendido. Johnson optou por um contrato com a Converse que lhe pagava $1.000 por ano. Sim, é isso mesmo, galera. Ele trocou futuramente $5 bilhões por $1.000 por ano. eles até tinham seus tênis de assinatura, porém eles eram apenas versões diferentes de tênis que já existiam. O que a Nike ia dar pro Michael Jordan era um tênis próprio
pra ele. Inclusive, se você Isso quiser é ouvir muito foda, toda a inclusive. história de como foi feito o Air Jordan 1, ele é o tema do nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast, do nosso Vou ver documento uma de hora moda dessa. masculina, dos 5 tênis que mudaram a história da moda. Vou deixar ele no izinho aqui em cima, vale muito a pena ouvir. A gente conta em detalhes quem criou, quais modelos foram inspirados, como foi feito cada uma das mudanças dentro do tênis, vale super a Muito pena bom você esses ouvir. vídeos Mesmo do com Edson, tudo pô. isso, o Jordan, ele não queria ir pra Nike, mas a mãe dele convenceu ele a assinar o contrato. E eles foram e acabaram fazendo o lançamento do Nike Air Jordan 1. A ideia da Nike era vender 3 milhões de dólares no primeiro ano em calçados, mas eles acabaram vendendo um pouquinho a mais. Foram 126 milhões de dólares em vendas. A real é que a linha Jordan se tornou algo maluco. Por quê? O Air Jordan 1, ele era um tênis Cara, diferente que tênis dos outros foda, Ele era um moleque. tênis Puta que esteticamente pariu. diferente. A cor dele era diferente Vai da tomar cor no branca cu. dos tênis que não tinham tanta personalidade dentro de quadra. Então, Outra coisa que falar pra vocês, que eu não sei se ele vai falar disso, mas eu vou falar. Na época, na NBA, tu só podia usar tênis branco, tá? Se tu não usasse tênis branco na NBA, tu tomava uma multa, certo? E a Nike queria fazer esse tênis que a gente tá vendo aqui. E falaram, ele vai tomar multa toda vez que ele usar o tênis. E a Nike falou, foda-se, a gente vai pagar. Todas as vezes. Paguei. Vai dar certo. E foi isso que aconteceu também. por si só, ele já se destacava. Outra coisa que chamava muita atenção também era a personalidade do Michael Jordan e a energia que ele trouxe pra Nike. O Michael Jordan, ele mudou as coisas dentro da Nike, porque ele era um atleta de personalidade, ele era um atleta de performance, ele era um atleta que ele aparecia, ele virava o foco das fotos, o foco das câmeras. Ele entrou na NBA virando o calouro do ano. No primeiro ano dele na NBA, ele teve uma das melhores partidas da sua história. Ele teve aliás, não da história dele, da história da NBA. Então assim, ele era um atleta que ele era muito acima da média e ele chamava Ele era muita bom esse cara atenção, aí e mesmo, ele era velho. muito diferente dos outros atletas. Ele era rebelde, ele era carismático, ele falava bem, ele não aceitava muito bem as regras. Então ele era um cara que tornava aquele calçado sendo algo à parte Razoável. da cultura de calçados que tinham na época. Então o Jordan, ele não era só um tênis. O Jordan era uma revolução nos calçados esportivos. Esse movimento do Jordan com a Nike revolucionou o marketing esportivo, mudando a forma como uma marca de materiais esportivos pode usar um atleta para se promover e vice-versa, criando aí uma simbiose perfeita de como um pode promover o outro e como Papo reto. juntos eles podem agregar valor muito grande às suas próprias identidades. Porém, Mano, é um debate bom hoje isso, tá? Vamos tentar sair da bolha um pouquinho. Vamos lá. A gente que gosta de esporte, vamos tentar sair da bolha um pouquinho. Talvez não seja um exagero dizer que hoje o Michael Jordan é mais conhecido pelo tênis Jordan dele do que pelo basquete. Oficial. Se a gente for ver legal, tá ligado? Basquete é uma bolha legal. O tênis Jordan, viado, é um bagulho mundial que não tem mais nada a ver com basquete, tá ligado? A maioria das pessoas sabem do tênis, não sabe nem quem é Michael Jordan direito, gente. O nome sim, mas muita gente não relaciona o Jordan. Não, tá, beleza. Digo o nome Jordan, que vem do Michael Jordan. As pessoas sabem do tênis e não sabem nem quem ele é. Muita gente, velho. Não sabe, se vê o Michael Jordan na rua, não reconhece, tá ligado? Mas sabe, sabe do que é o tênis, sabe que é o tênis. É uma loucura, pô. O tênis dele é o tênis mais famoso do planeta Terra, se tu duvidar. Uma parada, é uma loucura, cara. porém, apesar de todos esses números, o Jordan 1 não era um tênis que agradava muito o Michael Jordan, porque ele não é o melhor tênis do universo, tá? Isso é uma verdade. Desde a sua época de lançamento, ele não é um tênis mais confortável, com a melhor performance, e ele nunca agradou muito o Michael Jordan na hora de jogar dentro da quadra. Quando eles foram O Enzo lançar Ferrari. o Jordan 2, o Bruce Kilgore e o Peter Moore ficaram responsáveis por fazer o calçado, e eles tentaram fazer uma coisa de luxo, né? Eles queriam aproveitar essa revolução que o Nike Air Jordan 1 tinha sido, pra fazer um calçado que fosse algo pra ser usado dentro de quadra e fora de quadra também. Então, Mas muita gente que sabe do Jordan e não sabe do tênis. Barack Obama, não tem um ser humano que sabe quem é o Michael Jordan que não sabe do tênis. Não existe. Irmão, desculpa. É muito mais provável o contrário. Todo mundo sabe que sabe do Michael Jordan sabe quem é o tênis dele, cara. Não tem lógica essa porra. Porra. usar os melhores materiais possíveis. Pra você ter uma ideia, no começo o Air Jordan 2 ele usava couro italiano de iguana. Então era uma parada super diferente, super maluca e que fez com que o calçado fosse muito mais caro
E pra piorar tudo isso, o Jordan odiou o Jordan 2. Ele achava o tênis muito pesado, ele não gostava do design. Isso é e foda. cada vez mais o Michael Jordan ficava insatisfeito. Não gosto com a muito também, Nike. não. No final de 1987, o contrato do Jordan com a Nike estava começando a se aproximar no fim. E o Phil Knight começou a ficar preocupado de que eles iam perder o maior atleta deles. E aí ele precisava arranjar um jeito de segurar o Michael Jordan na Nike. E aí eles resolveram se apegar a um detalhe muito importante. O Jordan reclamava muito que a opinião dele não importava na hora de fazer o design dos tênis. Então, eles resolveram colocar alguém pra ouvir a opinião do Michael Jordan e criar um tênis baseado nas ideias do Jordan. E aí vem o nome de mais uma pessoa que mudou a história da Nike. O Tinker Hatfield. O Tinker era um arquiteto que ele foi contratado para projetar escritórios, estandes de vendas e eventos para Nike. Porém, como ele era um cara muito visionário, muito talentoso, em pouco tempo ele pediu para trabalhar no setor de fazer tênis. E ele foi muito bem sucedido, fazendo um dos maiores sucessos da história da Nike, que foi o Nike Air Max. Um tênis que foi muito bem sucedido, vendeu muito, ajudou muito Acho uma nas merda, contas da mas Nike tudo bem. e criou uma revolução nos calçados de corrida. Como ele era um menino gênio da Nike na época, o Phil Knight decidiu que a melhor coisa pra segurar o melhor atleta que eles tinham era usar o menino gênio pra segurar os caras e criar um calçado pra ele. E aqui a história é um pouco mais dramática, né? No dia que eles foram apresentar o calçado pro Michael Jordan, eles não conseguiam encontrar o Michael Jordan. Sabe por quê? Porque o Michael Jordan tava numa reunião com o Peter Moore, eles foram jogar golfe e estavam tendo uma reunião porque o Peter Moore estava tentando convencer o Michael Jordan a lançar a própria linha de material esportivo dele mesmo. Então o Jordan tava saindo ali de uma reunião, pensa esse cenário aqui, que cenário desesperador. O Jordan já estava infeliz com a Nike, tinha acabado de receber uma proposta dele ter a própria linha de material esportivo dele, onde ele ganharia muito mais dinheiro do que tendo que dividir com a Nike, e ele já estava insatisfeito com as decisões que ele tinha com a Nike. Então assim, era um cenário nada promissor pro Tinker Hatfield apresentar o produto dele. Porém, o Tinker tinha uma carta na manga muito forte, que é o Air Jordan 3. O Air Jordan 3 é considerado por muitos fãs da Air Jordan Brand como o melhor tênis da marca. Ele é um tênis que foi muito icônico, muito importante, é um tênis revolucionário. O melhor é o 1 e o 4. No primeiro minuto que capturou os olhos dele. Por quê? Não só ele apresentava pela primeira vez o logo do Jumpman, que era uma coisa super icônica, ele apresentava muitas das ideias que o Michael Jordan tinha para um calçado, nem de cano alto, nem de cano baixo. Ele tinha uma mistura de elementos muito maluca, o couro de elefante, uma pegada muito diferente, a bolha do Air Max, uma personalidade muito grande, era um calçado com uma cara muito própria, muito confortável, muito gostoso de usar, dava pra você usar na rua, dava pra você usar em quadra. Ele era um calçado muito icônico e ele encantou de cara o Michael Jordan. E além disso, a Nike também pensou uma nova linha de comunicação para esses calçados. Para divulgar o Air Jordan 3, eles contrataram a Whitman Mice Kennedy, que era uma empresa de propaganda e marketing, que trouxe pra divulgação do calçado o Spike Lee, que era um diretor que tava muito proeminente na época, tava aparecendo, tava começando a fazer sucesso, e no seu filme Faça a Coisa Certa, ele tinha um personagem chamado Mars Blackmon, que era obcecado pelos tênis da Jordan. Então o Spike Lee não só dirigiu, como ele protagonizou, junto com o Jordan também, uma série de comerciais que misturavam comédia, com propaganda, com publicidade, que eram muito icônicos e que fizeram muito sucesso na época, mostrando um novo jeito de divulgar calçados esportivos. O logo do Jordan é muito pica, velho. Compra isso daqui, veja eu jogando basquete. Não, eles tinham alma, eles tinham personalidade, eles tinham identidade. Era um fruto de uma nova publicidade que surgia ali com a linha Jordan. E pra coisa ficar mais bonita ainda, a temporada do Jordan 3, ela foi muito icônica, porque o Jordan ganhou o prêmio de MVP, ele ganhou o jogador de defesa do ano, ele ganhou um concurso de slam dunk na época e tirou uma das fotos mais icônicas que ele tem, que é onde ele tá voando pra enterrar uma bola. E, pô, essa ideia é muito icônica, essa foto, e ele tá vestindo um Jordan 3, se tornou uma das fotos assinaturas do Michael Jordan. E essa união entre Tinker Hatfield e Michael Jordan, ela também durou muitos anos também, fazendo com que o Tinker, ele ficasse com o Michael Jordan do Jordan 3 até o Jordan 15. Além disso, o Tinker, ele também lançou alguns outros tênis muito icônicos pra Nike, né? Ele fez algumas outras silhuetas do Air Max. Ele é responsável por fazer o Air Mag, que é o tênis que o Marty McFly usa no Futuro 2, aquele que fecha sozinho, sabe? E ele é considerado até hoje, talvez, o GOAT dos designs de tênis, né? Um dos caras mais icônicos e mais importantes da história dos designs de calçados esportivos. Sendo responsável não só por fazer alguns tênis icônicos, como também segurar o Michael Jordan dentro da Nike. Com isso tudo, a Jordan acabou saindo das quadras de basquete e se tornou um fenômeno nas ruas, na moda e no rap, calçando celebridades como Will Smith na sua série Maluco no Pedaço, o bagulho transcendeu, não tem Tupac, jeito. o ICT, o Nelly, o Drake, o Travis Scott. Em 1997, a Jordan Brand acabou se tornando uma marca própria, contratando artistas, jogadores e outras celebridades para serem patrocinadas por elas mesmas, né? A parte da Nike. E até mesmo hoje em dia patrocina
times de futebol. O contrato com o Michael Jordan é considerado o contrato esportivo mais bem sucedido do mundo. A parceria ajudou a Nike não só a dominar o mercado de basquete, como ela redefiniu o marketing esportivo ao redor do mundo. E diversas outras marcas, e até mesmo a própria Nike, acabou reutilizando esse modelo que eles usaram com o Michael Jordan com outros atletas também. E agora eu quero falar do quinto homem que mudou a história da Nike. Porque se vocês repararem, a gente falou da história da Nike. Mas a Nike não fez isso no futebol, né? Muito boa. Falando do basquete e da linha Jordan. Então a gente já viu ela dominando isso daí. E agora a gente vai falar como a Nike acabou se tornando um dos maiores nomes no esporte mais popular do mundo. Olha essa frase daqui que bonita. Até hoje não sei se foi a Nike que descobriu o Ronaldo ou se foi o Ronaldo que descobriu a Nike, disse o holandês Sevas Nieuwurzen, que era o diretor da Nike lá na década de 90. Essa parceria é muito forte mas tinha também. Um esporte que ela não dominava. E pra fazer isso, ela tinha um plano muito audacioso, que era utilizar o maior time de futebol da época e seu maior astro, o Brasil e o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, na época conhecido como Ronaldinho, era o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo depois do Pelé, mesmo não tendo jogado nenhum jogo. Ele foi campeão do mundo com 17 anos em 1900. Sim, fez, digo com um jogador. O que eu digo é que no futebol não tiveram muitas marcas, chuteiras de nome de jogador, entendeu? Até tiveram uma ou outra, tá ligado? Mas não tiveram marcas fixas, né? Tipo assim, não existe a chuteira Ronaldo, tá ligado? Tipo, a chuteira Ronaldo Fenômeno, que foi muitos anos vendida e tal, alguma coisa assim. Não teve essa porra que nem teve com o Jordan no basquete, por exemplo. Mas com certeza o que a Nike fez com o Ronaldo é algo muito próximo do que fez com o Jordan no basquete. 1994. E ele era um chaveirinho do técnico da seleção, o Parreira, que gostava muito dele e chegou até mesmo a pensar em jogar com 3 atacantes para ele ser titular. Segundo diz o caderno de esportes do Globo, o Ronaldo já era comparado com o Pelé e já tinha grandes promessas de ser um grande talento do esporte. Quem revelou o Ronaldo pro mundo foi o Jairzinho. O Ronaldo era cliente dos empresários Reinaldo Pita e Alexandre Martins. Quando ele não se acertou com os times Flamengo, Botafogo e São Paulo, a empresa do Jairzinho, a Furacão, entrou em jogo e mudou a vida do atleta. Ele foi convocado para jogar o Sul-Americano Sub-17 de 1993. E mesmo o time não tendo um desempenho muito bom, o Ronaldo foi artilheiro do time com 8 gols, que fez com que o Cruzeiro contratasse ele, comprando 55% do seu passe, usando de intermédio a empresa do Jairzinho. Em paralelo a isso, a Nike começava a trilhar a sua relação com o futebol. Ela começou a relação com o esporte lá na década de 70, quando ainda era Blue Ribbon Sport, e ela lançou a sua primeira chuteira, que não era muito boa, e não foi usado por nenhum jogador muito famoso, mas fazia parte ali do portfólio de produtos que eles tinham. Porém, eles sofriam com um concorrente muito forte, que era a Adidas, e que desde o começo estava muito forte. A Adidas era muito forte. Por estar na Alemanha, um país muito tradicional pelo esporte, e os Estados Unidos, que era um país bem mais ou menos pro futebol, bem mais ou menos para ser muito gentil, né? Bem merda pro futebol. Então, eles tinham uma competição muito desmedida, né? A primeira chuteira deles se chamava The Nike, e se você olhar pra ela, ela é muito parecida com um Cortez, só que num formato de chuteira. No entanto, a década crucial pro futebol pra Nike foi a de 90. Por quê? A Nike já estava muito bem estabelecida, tinha superado a crise que eles tinham tido nos anos 80, também, né? E já eram muito fortes no basquete, na corrida, e tinham um modelo que tinha sido muito bom aplicado de marketing esportivo. E viram que a Adidas dominava o futebol e tinha espaço para eles entrarem lá também. Então eles começaram a sondar os atletas da seleção mais popular do mundo, a do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, na final da Copa do Mundo de 1994, mais da metade dos titulares do Brasil usaram uma Nike. Na época, os contratos esportivos eram um pouco diferentes do que eram hoje em dia, sem tantas exclusividades, sem tantas coisas fechadas tão cedo, então tinha muito espaço pra ter esse combate de você pegar um patrocínio com o atleta ali na véspera do jogo, que era muito comum de se fazer. Mas já trocar de chuteira na véspera de um jogo, mano. Histórias, até mesmo da Adidas na Nike, você vê que era muito comum representantes esportivos irem um dia antes de uma partida oferecendo o calçado pro atleta jogar numa final e o atleta aceitar porque ele não tinha contrato de exclusividade com ninguém. Algo que hoje em dia jamais aconteceria. O cara que era responsável por isso era o holandês com o nome impossível de se falar, que é o Sesvan Nieuwurzen. Não sei falar isso, mano. Nieuwurzen. Muito difícil, tá? Vou falar do Sesvans. E foi ele que fez o contato com o Ronaldo por intermédio do Parreira, que sugeriu pro holandês que contratasse logo o moleque, porque ele seria um grande sucesso. E a Nike, o Parreira deu a cal pra Nike. Era um ótimo jeito de entrar no mercado sul-americano. Parreira tinha que ter porcentagem. O Ronaldo ele tinha um contrato com a Lotto. O staff do atleta chegou até mesmo a fazer uma proposta para a italiana Diadora por um contrato de R$440 mil por 4 anos. O Centenário, representante da Diadora, chegou a vir pro Brasil sendo chamado pelo Alexandre Martins, o procurador do Ronaldo, com um contrato pronto pro atleta, mas na hora da assinatura, nem o atleta, nem o representante do Ronaldo apareceu, e os caras acabaram descobrindo que ele tinha assinado com a Nike por jornal, que deixou eles muito putos. Caralho. No projeto da Nike pro Ronaldo, que na época era o Ronaldinho, né? Não sei se vocês sabem, mas antes do Bruxo, o Ronaldo Fenômeno era chamado de Ronaldinho, né? Era um pouco ambicioso. Por quê?
A empresa queria que o Ronaldo fosse o próximo Michael Jordan deles. A ideia deles era fazer com que o Ronaldo fosse pro futebol o que o Jordan tinha sido pro basquete. Deu e se certo. você olhar, o modelo foi muito parecido. O Ronaldo foi contratado muito novo, do mesmo jeito como o Jordan foi contratado muito novo. E um pouco tempo depois, a Nike também assinou com a CBF. Em 1996, ela assinou um contrato de 22 milhões de dólares por ano de 1997 a 2006. Um contrato sem precedentes e que acabou sendo muito lucrativo tanto para a Nike como a CBF, né? E inclusive chegou até mesmo a ser alvo de CPIs no Brasil e de alguns escândalos políticos por conta de algumas cláusulas que não foram reveladas e até hoje geram aí muitas indagações do que aconteceu por trás. Inclusive tem até um documentário da Netflix que fala um pouco desse contrato da Nike com a CBF. A seleção brasileira não foi necessariamente a primeira seleção a usar Nike. Os Estados Unidos foram os primeiros em 1995, depois da Copa, né? E também teve a Coreia do Sul. Porém, o Brasil foi o primeiro time que importa, que usou o uniforme da Nike, né? E acabou sendo que foi, assim, um dos mais decisivos e mais importantes e um dos mais bem-sucedidos pra divulgação da Nike dentro do futebol. Tem uma frase Essa aqui do camisa era os caralho de Pierre asa. Henry, que era um dos caras do marketing da Nike, que fala assim: estávamos começando no futebol, queríamos ser a marca esportiva número 1 do mundo. E pra isso, a gente tinha que ser a marca de futebol número 1, porque sabíamos que nunca conseguiríamos ter isso sem futebol. Assinar com a seleção brasileira foi o início dessa jornada. E foi um sucesso mesmo. Pra você ter uma ideia, em 1998, a Adidas era dona de 42% do futebol mundial e a Nike já tinha 12%. E a Copa de 98 foi um dos primeiros grandes lançamentos da Nike pro futebol, que foi a Mercurial R9, que foi desenvolvida Opinião impopular, essa chuteira é feia que dói, viado. É icônica, não sei o que, ela é feia pra cacete, mano. Todo o respeito do mundo, viado. Essa chuteira eu acho ela feia demais, especialmente pro Ronaldo disputar a Copa do Mundo. E ela tinha uma vibe muito parecida com o que o Air Jordan tinha tido pro basquete, só que agora pro futebol. Um design muito inovador, cor vibrante, e o modelo se tornou um ícone. E acabou simbolizando a velocidade e a habilidade do atacante. Não é à toa que Mercurial tem tudo a ver com as características do Ronaldo como jogador. Segundo a própria Nike, o nome deriva de Mercúrio, né? Associado à velocidade, à agilidade, até hoje, né? à corrida. O E o Mercurial Ronaldo, gigante. na Copa de 98, era um dos atletas mais populares no mundo, se não o mais popular do mundo. Tem uma notícia que fala que a Nike deixou de fabricar camisas com outros números fixos para vender apenas a 9 do Ronaldo. Até capa de matéria, né? Que não vendia mais a camisa 10, apenas a 9 do Ronaldo. Porém, o desfecho da Copa do Mundo não foi tão bom pra Nike quanto ela esperava. Porque, afinal de contas, o Brasil acabou perdendo de 3-0 na final contra a França. E tem toda a polêmica de que o Ronaldo passou mal antes da partida e mesmo assim ele acabou sendo escalado pro jogo. E muita gente diz que ele só foi jogar por conta do contrato da Nike com o futebol e que acabou sendo uma imposição dos patrocinadores pro time. Mas aí é uma teoria da conspiração futebolística. O que não é uma teoria da conspiração futebolística é uma das maiores polêmicas relacionadas a esse jogo. Outra, né, polêmica, que foi a foto, que foi nada inocente que o Ronaldo tirou. Por quê? Essa aí não chega a ser. Ele resolveu tirar as chuteiras e pendurar ela no pescoço. Então as fotos que tem do Ronaldo depois da derrota dele, tem a chuteira pendurada no pescoço dele, que acabou sendo uma divulgação das chuteiras pro mundo, o que pegou um pouco mal aí com a imprensa brasileira, coisa de gênio, e com a imprensa internacional também. Mas mesmo com isso, a empreitada da Nike foi muito bem sucedida. As vendas da chuteira foi um sucesso, as pessoas começaram a reconhecer a Nike como uma grande fornecedora de material esportivo do futebol, e teve um outro fator também, que começou lá na Jordan, que eles usaram aqui, que foram os comerciais de TV. O Ronaldo, ele protagonizou algumas campanhas publicitárias muito memoráveis. Uma das mais famosas delas é um comercial que tá no aeroporto, ele junto do Roberto Carlos e outros jogadores da seleção brasileira. Então a Nike teve a ideia de fazer um comercial colocando os jogadores para brincar como se fossem crianças e colocar um diretor de cinema na sua época para dirigir, John Woo. Pra quem não conhece o John Woo, ele era um grande diretor de filmes de artes marciais dos anos 90, de Hong Kong, né? Que ele fez tanto sucesso que ele acabou sendo levado pros Estados Unidos e dirigiu vários filmes por lá. Alguns deles, como A Outra Face, com Nicolas Cage, e outro também muito popular, que foi o Missão Impossível 2, que foi um grande sucesso da sua época. E isso acabou se tornando uma tradição dentro da Nike. Esses comerciais em forma de super produção, super elaborados, e que se tornaram super populares entre os fãs do futebol. A parceria da Nike com o Ronaldo Fenômeno foi muito bem sucedida, porém, com a série de lesões que o jogador passou, acredita-se que ele poderia ter vendido muito mais e ter chegado muito mais longe como o Jordan foi. Isso acabou limitando um pouco do alcance que a marca teria com o atleta.
Porém, a Nike não ficou presa apenas ao Ronaldo no que diz respeito a futebol. A partir dos anos 2000, além da Mercurial, a Nike Essa era foda demais. 90, começou a investir em equipes de futebol também e na comunicação, com comerciais icônicos e com linhas icônicas, como a Joga Bonito, outras coisas que a gente lembra até hoje. A Nike passou a patrocinar grandes clubes como Barcelona, Manchester United, Inter de Milão, PSG, Arsenal, criou linhas de chuteiras super famosas como a Tiempo, Phantom, Total 90, investiu em jogadores como o Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé e acabou se tornando uma referência no mundo do futebol. E foi assim que o Ronaldo Fenômeno acabou abrindo as portas para que a Nike acabasse dominando o futebol e se tornando a maior marca de material esportivo no mundo. E esses são os 5 homens que mudaram a história da Nike, na minha opinião. Foda, tá? Phil Knight, Bill Bowerman, Michael Jordan, O Messi foi da Nike? E o Ronaldo. Cara, eu acho que no início da carreira, eu acho que ele foi. Tipo assim, pouquíssimo tempo, mas eu acho que o Messi chegou a usar Nike. Mas foi pouquíssimo tempo mesmo, mas foi.